Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui uma bacharel em Direito que apresentou o trabalho dela no Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, uma grande inquietação que nós temos em relação aos crimes. Será que os crimes, quando eles são cometidos, esse criminoso, ele deve ser totalmente responsabilizado? E se ele não for responsabilizado, como a sociedade se protege desse criminoso? Como é que deve ser a atitude? Como que o Código Penal enfrenta essa questão? Então, para falar um pouquinho disso, que é uma das questões mais inquietantes no direito penal, que é a punição do criminoso e a responsabilização do criminoso, como deve ser essa pena, a função da pena, está aqui a Bruna Oliveira, que é aluna da Faculdade de Bertioga, dos meus queridos amigos Paulo Rufino, professora Thaís, o orientador dela, Nelson Esperança. Mando um abração para vocês. Estive aí no Congresso de Bertioga, no segundo Congresso de Bertioga de Direito, apresentando a exclusão social da criança migrante, e é sempre uma satisfação falar do direito, que é a paixão da minha vida e também a paixão de tantos, como é da Bruna Oliveira. Então, vou passar aqui para a querida Bruna. Boa tarde. Como é que é esse teu trabalho, que eu, assistindo a tua apresentação lá, fiquei fascinada e te trouxe aqui para você falar um pouquinho dessa grande inquietação. Como é que é o teu trabalho, o título do teu trabalho? Começa falando sobre o título do trabalho. Boa tarde. Então, o título do meu trabalho é A Imputabilidade do Psicopata sob a luz do Código Penal, né? Eu abordo, né, no meu trabalho de conclusão de curso, né? Hoje eu sou bacharel em Direito, mas me formei no final do ano passado. E eu abordei sobre, primeiramente, como identificar. Essa é as maiores dificuldades aqui no Brasil, por enquanto, né? Que a psicologia ainda não está tão avançada igual nos outros países. Primeiramente, como identificar esse psicopata. Depois apresentei as formas de sanções impostas aqui no nosso país. E por último, como a gente poderia tratar ou punir, né? Que eu acho a palavra punir muito forte, mas as sanções que poderíamos aplicar se o psicopata cometesse algum crime, porque também não são todos os psicopatas que cometem crimes. Existem mais, hoje em dia já foram identificados mais de 10 tipos de transtornos psicopatas. E como é que a gente identifica? Qual é o conceito? O que é ser psicopata? Então, não existe um caráter, assim, uma característica forte. Existem diversas, existem mais, como eu disse, mais de 10 tipos de psicopatas, mas a principal característica é a falta de empatia, a falta de remorso, de compaixão pelo próximo. Então, se ele comete um crime, ele não sente empatia. Então, se ele for cometer um homicídio, ele não vai ficar com remorso ou com ele não se arrepende, o sentimento de culpa. Ele não aprende com o erro. Exatamente. Ele não acha que ele fez nada de errado. É e isso? Faria novamente. E faria novamente. Sim. Então, você me disse que muitos psicopatas podem passar a vida toda e nunca cometer crime algum. Ou eles podem cometer crimes em que não afetem a integridade física das pessoas, né? Então, não necessariamente um estupro, um homicídio, um feminicídio, um latrocínio. Pode ser um crime, por exemplo, do colarinho branco também. Sim. Pode ser um desvio de dinheiro público, sim, né? Sim. Então, são crimes que são contra o patrimônio, não são crimes contra a vida. E como a vida é o direito humano fundamental mais importante, nós nos preocupamos muito mais com a punição quando a vida está em risco, né? Com crimes violentos e que a vida e a liberdade estão em risco, né? Só que você me disse, eles podem passar a vida toda sem cometer crime algum, mas não é previsível. Eles podem cometer crime a qualquer momento. Sim. Qualquer psicopata pode cometer um crime, inclusive um crime violento,
Exatamente. Sem previsão. Qualquer pessoa pode cometer um crime também não sendo psicopata, né? Eu procurei não conceituar termos muito técnicos, porque essa não é minha área, né? Eu sou bacharel em Direito. Então, os psicólogos e os psiquiatras ficariam com esses termos mais técnicos de identificação. Seria um trabalho multidisciplinar. Exatamente. O direito teria que se compor com outras ciências. Hoje em dia não existe um exame laboratorial que você tira um sangue ou faz um raio-x que afirme com certeza. Exatamente, que você é um psicopata. Então, os psicólogos e os psiquiatras, eles buscam através de estudos, de entrevistas com o paciente, caracterizar essa psicopatia presente nesse ser humano que no Código Penal cometeria um crime. E hoje, qual é a solução que o direito penal dá para esse tipo de criminoso? Um criminoso, por exemplo, que a gente sabe que o psicopata tanto pode não cometer crime algum, como pode cometer crimes contra o patrimônio, não necessariamente contra a vida, e ele pode até se transformar num criminoso em série, né? Há todo esse leque aí de criminalidade podendo chegar ao psicopata. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Bruna: como é que o direito penal soluciona porque o direito penal tem que dar uma resposta para proteger a sociedade. Como é que está hoje o direito penal em relação a isso? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente fica meio que sem solução. Atualmente, a jurisprudência, a maioria dos casos, trata o psicopata como semi-imputável, né? Ou semi-imputável. Semi-imputável quer dizer, o juiz decide se ele vai cumprir na cadeia ou com medida de segurança. Sim, a medida de segurança é a mais procurada hoje em dia, que eles colocam o psicopata em hospitais psiquiátricos, manicômios, e tratam eles com remédio. Mas como a psicopatia não é uma doença, acaba não se tornando uma solução eficaz. E a pessoa pode ficar lá o resto da vida, que seria, no caso, até uma prisão perpétua, né? Porque não tem um tempo estimado, ela só sairia de lá com uma melhora. E como a psicopatia não tem uma melhora efetiva, ela passa o resto da vida sendo tratada com soluções ineficazes. Porque há um mito, né, de que os advogados, eles gostam, né? Nós tivemos o caso recente aí do Adélio Bispo, que deu uma facada no candidato, na época, candidato a presidente, o presidente Bolsonaro, que deu uma facada e o advogado pleiteou o incidente de insanidade, que foi rejeitado num primeiro momento e que depois foi aceito. E aí a população se revolta, o pessoal que não conhece, porque acha que a medida de segurança seria mais protetiva, né, a bem, vamos dizer, do criminoso do que a própria cadeia. E o que você acha disso? Você acha que realmente, quando o advogado opta por pedir a medida de segurança para o seu cliente, né? Porque a gente sabe que o imputável vai para a cadeia, o semi-imputável o juízo pode decidir entre cadeia e medida de segurança. Sim. E o inimputável, que é aquele que não tem limite e também não tem condição de se pré-ordenar, controlar seus atos, então ele vai para inimputabilidade, ele não é responsável, então ele vai direto para o hospital psiquiátrico, enfim, medida de segurança. Mas esse que fica no limiar, que depende da decisão do juízo, como é que você vê a medida de segurança? É um benefício para realmente o criminoso ou ele pode se tornar pior do que a própria cadeia? No caso do psicopata, não, porque, como eu disse, a psicopatia não é uma doença, então ela não é tratada com remédio. Então a pessoa ele sempre vai ter risco, provavelmente nunca vai sair. Não vai ter um benefício, então ela vai passar o resto da vida. Se ela for mandada para uma cadeia também, que não é uma solução eficaz para o psicopata, vai cumprir a pena, condenado, sei lá, em 20, 30 anos, se comportar bem, recebe a progressão de regime. E também, que até estão querendo mudar agora, mas por enquanto ainda está um sexto, sai, e né? E também fica uma solução ineficaz para esse psicopata, até porque, como ele não sente essa empatia, esse remorso, ele poderá vir a cometer diversos crimes. E realmente a medida de segurança ela pode se transformar numa pena perpétua se, para ele sair da medida de segurança, ele precisa passar por uma junta, que é psicólogo, assistente social e psiquiatra. Se essa junta entender que ele ainda representa risco para a sociedade, ele vai continuar preso. O que aconteceu com o Champinha, que ele foi preso menor,
tinha que ser solto com 21 anos, só que pelo caráter dele, por tudo que ele ameaçava, por tudo que ele se comportava, até hoje está preso, né? E não tem condição nenhuma de sair por conta de que ele representa risco para a sociedade. E assim outros, né? O maníaco do parque também, que foi considerado semi-imputável, ainda está preso, e ele mesmo fala, ele sabe que fez errado, mas ele tem certeza que não vai se controlar. O próprio Chico Picadinho, que cumpriu pena, saiu, matou outra pessoa e diz que ele também não consegue, porque é como se eles entrassem em transe, né? E ele não tem controle, né? Sim. E até mesmo os psicopatas, as principais características, além dessa falta de empatia, é ser uma pessoa dissimulada, né? Então, até mesmo se ele vier a cumprir uma medida de segurança e passar por essa junta de psiquiatras, psicólogos, ele pode se fingir dissimulado, arrependido e sair também em 1, 2 anos, podendo vir a apresentar risco à sociedade também. Se bem que, não vou dizer que não, a gente já viu no cinema que sim, mas pessoalmente, assim, na vida real, os psiquiatras e os psicólogos, eles têm meios de descobrir se a pessoa... Porque, veja, o cara vai ficar lá algum tempo, então eles vão fazer uma série de exercícios, uma série de psicoterapia, uma série de... Então eles estão sempre em contato, eles vão montando o perfil. Exatamente. Então, esse estudo da psicologia com a psiquiatria é muito importante para ela caminhar ao direito, junto ao direito, para a gente encontrar soluções eficazes, né? Hoje em dia, por exemplo, em países mais desenvolvidos, eles aplicam a prisão especial. Então, o psicopata, para ele até não influenciar outras pessoas, outros presos que cometem crimes menores, de menor potencial, ficam separados, em celas separadas, e possuem esse acompanhamento com psicólogos, psiquiatras, até definitivamente buscar... Até para poder haver um resgate, né? Porque hoje a gente sabe que os cérebros são plásticos, eles podem ser modificados e até talvez através da psicoterapia eles possam de alguma forma evoluir, não sei se é possível, dependendo de como é encaminhado e de como é o diagnóstico daquela pessoa, né? E também pôr uma pessoa dessa numa cadeia em que deve haver outros psicopatas e também outras pessoas com vários tipos de carências, inclusive afetivas, eu acho que é uma pessoa que vai se tornar um líder muito perigoso, né? Vai potencializar aquela capacidade de crime, de cometer crimes das pessoas. E não é à toa que já surgiram partidos lá dentro, né? Como o próprio PCC, partidos do crime, né? O próprio PCC, o Comando Vermelho, que surgiram exatamente em ocasiões de crise, né? Muita gente, pouco espaço, e aí até quando há aqueles motins que morrem pessoas, a gente sabe que aquelas cabeças que são arrancadas do corpo, normalmente são os bonzinhos que não se enquadraram, e aí é neles que eles descontam, não é? Porque, não, foi bom que aí morreram os bandidos. Mal sabe que os piores foram os que comandaram aquele assassinato em massa ali nas cadeias. Sim, né? Exatamente. É por isso que é tão importante o investimento no direito e na saúde, né? Na área da saúde, nos psicólogos, né? Nos psiquiatras, para que eles possam realmente investir e estudar sobre a psicopatia, que hoje é uma coisa pouco desenvolvida aqui no nosso país, né? E também é importante, Bruna, não sei se você concorda comigo, a gente questionar um pouco a função da pena, porque se o psicopata ele não consegue justamente aprender porque ele não sente remorso e não se arrepende e não acha que fez nada errado, que é o primeiro passo para você aprender um novo comportamento e até reprogramar o cérebro, porque existe a programação neurolinguística que a gente conhece, você pode reprogramar o seu cérebro, mas para isso tem que ter uma adesão do paciente. Sim. E se o paciente não reconhece que ele errou, se ele acha que fez tudo certo, fica difícil. Então, um tratamento personalizado e também a própria educação, né? Você dá uma oportunidade para dentro da cadeia a recuperação do preso, a ressocialização, ensinar uma profissão, ele poder se formar, coisa que ele não conseguiu lá fora por uma série de fatores, né? Esse caminhar para que as pessoas consigam fazer as pazes com a sociedade que ele agrediu, né? E que é uma das funções da pena. E aí, como você disse, né, que o seu trabalho termina com uma grande indagação, né?
uma provocação, né? Como é que a gente vai resolver isso? Fica a provocação. Será que no caso do psicopata, as funções da pena, elas estão sendo realizadas? Elas não estão sendo realizadas, até porque, até que ponto, se você coloca o psicopata ou na prisão, ou até mesmo no hospital psiquiátrico, até que ponto os direitos humanos, porque não é porque uma pessoa é psicopata que ela deixa de ser um ser humano, e ela continua com direitos. Exatamente, até que ponto está sendo eficaz essa sanção imposta? Porque hoje em dia, aqui no país, o psicopata ele é tratado como uma pessoa comum, e a gente sabe que não é assim, que ele representa grande risco. E se realmente ele nunca vier a cometer crime algum, ele passa por uma pessoa normal, porque pode acontecer. Ele pode nunca cometer crime algum, ele pode cometer crimes contra o patrimônio, justamente por esse perfil de não sentir remorso e achar que todo o dinheiro que está dando sopa é dele, e aí ele mete no bolso. É dinheiro público? Ah, mas eu sou público, eu sou povo, então o dinheiro é meu. Acontece, né? É uma distorção de valores. E também ele pode cometer um crime contra a vida, um crime contra a integridade física de alguém, então uma tortura, uma violência doméstica, um estupro, uma pedofilia, ou um assassinato, um feminicídio, um homicídio, enfim. Então tem tudo isso que a gente ainda tem muito a caminhar, o direito com a psicologia, com a psiquiatria e outras ciências, para a gente caminhar para preservar a sociedade, mas sendo justo com todos, né? Bruna, obrigado, o programa é seu, pode voltar todo o artigo que você fizer, porque eu sei que você já tomou o gostinho, tudo que você fizer, só você se inscrever novamente, que o programa vai estar sempre aberto para você, porque o programa é seu, é dos Jovens Pensadores e das Jovens Pensadoras. Obrigada, viu, Rosilma? E um abração para sua mãe. Pode deixar. Que eu conheci lá no congresso e achei muito simpática, e sei que ela te incentiva muito, e por isso que você é ótima desse jeito. É ótima porque é ótima, e a mãe também dá uma forcinha. Muito obrigada. Vocês fiquem aí que a gente volta já já com os nossos quadrinhos no segundo bloco. Em 1950, o ortopedista Dr. Renato da Costa Bonfim trouxe para o Brasil um modelo de reabilitação inspirado em sua experiência no exterior. Os anos passaram e a realização de um sonho foi além. Hoje, milhares de pessoas são atendidas na ACD. O Hospital Ortopédico ACD é referência em ortopedia e reabilitação e em cirurgias de alta complexidade. Com atendimento humanizado, possui um espaço para a readaptação pós-cirurgia com desafios da vida diária. Com a ajuda de pessoas que acreditam que a vida é movimento, atendemos crianças, jovens e adultos com deficiência física e qualquer tipo de necessidade ortopédica. Agora, vamos deixar quem mais entende do assunto contar o que é a ACD. Amor, profissionalismo
e confiança. A gente já vem com aquela referência, né, que é o melhor lugar para atendimento dos nossos filhos. E isso se confirma quando nós chegamos na recepção. Seja bem-vindo. Qual a primeira terapia que você vai ter hoje? A ACD, com certeza, é a segunda casa. Porque quando a gente está lá fora e você tem um filho especial, te trata como coitada. Aqui não, trata como um ser humano normal e tal, você tá na luta e eles estão te ajudando, estão do seu lado. Quando a pessoa chega sorrindo para acolher seu filho, fazer um tratamento com seu filho, eu acho que isso faz com que ele desenvolva muito melhor. E as terapeutas super carinhosas com ele, então eu só tenho a agradecer. Quem trabalha aqui tem paixão pela causa. Unimos centenas de profissionais e voluntários dedicados a transformar vidas, oferecendo atendimento completo, desde consultas, exames e cirurgias a terapias para reabilitação. Tecnologias avançadas e terapias especializadas são diferenciais que contribuem para a evolução dos tratamentos. Nossas oficinas ortopédicas fabricam produtos individualmente, como capacetes para deformidades craniana, produzidos no Brasil somente pela ACD. Para melhorar a experiência dos pacientes, investimos sempre em pesquisas e projetos científicos. Todo o conhecimento adquirido é compartilhado em cursos e palestras para profissionais da área e funcionários. Desenvolvemos projetos como a ACD Esporte, que forma atletas em modalidades esportivas e trabalha a inclusão familiar. E a ACD Escolar, que leva em conta a necessidade de cada aluno no processo de educação e desenvolvimento pessoal. É assim que transformamos vidas. Enquanto nossos pacientes espalham sorrisos pelos corredores, trabalhamos para que eles continuem superando cada vez mais desafios. Por isso, precisamos da sua ajuda. Voltamos e agora você fica com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Hoje eu quero falar com vocês sobre a hipnose. Lá no meu consultório é bastante comum que as pessoas me perguntem para que serve e como que faz isso. Primeiro, a hipnose com a qual eu trabalho não é aquela hipnose de palco, que você acaba fazendo coisas que você nem tem consciência do que está fazendo. Ao contrário, é um processo onde a gente vai buscar uma situação aonde esse seu limite atual começou. Lá a gente trata disso e nosso contato é com o seu inconsciente, mas em nenhum momento você perde a consciência do processo. Ele é só um mecanismo de busca do primeiro momento ou o local onde aquilo começou, que seu consciente hoje não tem esse acesso. É uma excelente ferramenta de pesquisa e de tratamento. Não tem nada para se assustar, ok? Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, mais uma vez, retornando, mais um ano iniciando. A ideia é falar hoje sobre exercícios físicos e saúde. Se nós pretendemos envelhecer com qualidade de vida, seria importante colocarmos nas nossas ações exercícios regulares, procurando sempre um profissional de educação física para que ele possa te orientar, tanto na demanda de atividades aeróbicas, que seriam a parte de correr, andar, como também na parte de alongamentos e fortalecimentos musculares, ok? Essas atividades constantes nos levam a ter o equilíbrio da saúde, trazendo o equilíbrio de uma maneira em geral, ok? E sempre assim, pensando em qualidades e pensamentos das melhores possíveis, uma boa alimentação e exercícios regulares, sem grandes
exageros para que não tenhamos condições ou adversas às nossas articulações. Meio Ambiente e Saúde, nosso quadrinho novo com o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá! Hoje falamos sobre meio ambiente das cidades. As cidades, com o desenvolvimento das indústrias, dos serviços, elas são o lugar onde residem pessoas e também trabalham. E destas relações sociais, nós temos aí a saúde, as questões que envolvem a educação e as questões que envolvem o cotidiano dos usuários e residentes das cidades. Em pensar que nas cidades hoje, atualmente, temos, segundo a ONU, 3,5 bilhões de pessoas vivendo nelas. E nós temos 828 milhões de pessoas em estado de favelização. Então nós temos que pensar a estrutura do meio ambiente das cidades. No Brasil nós temos uma legislação que a Constituição prevê a política pública urbana das cidades. Então é interessante falarmos sobre saúde pública, saneamento, poluição visual, questões de trânsito, ruídos. E é isso que compreende o meio ambiente das cidades. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando contar com a sua audiência sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!